Olá, profissional de logística. Aqui é mais um podcast do canal Gestão de Logística 4.0 e você é muito bem-vindo aqui. Hoje o assunto vai estar muito importante, muito bacana. Vamos falar bastante sobre gestão de entregas, o prazo de entrega, a gestão dos materiais até a chegada no cliente. Isso é muito importante. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, clique no joinha aí e compartilhe esse vídeo para os seus amigos da logística. Isso é muito importante você compartilhar conhecimento, até compartilhar com os amigos, até com os inimigos. Então, fica à vontade aí. A gente precisa de pessoas conectadas à logística para poder melhorar a logística. O nosso objetivo aqui realmente é trazer informações importantes, relevantes, para que você consiga melhorar a administração aí da sua empresa na logística e obter vantagens competitivas com isso. Beleza? Então, não esqueça, clica aí no joinha, se inscreva no canal. E hoje, especialmente hoje, nós estamos com figuras extremamente importantes aqui na logística. Estou aqui com Rafael Aquino. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Daniel. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer recebê-lo. O Rafael é especialista, consultor de negócios na Active Corp e é o dia inteiro falando sobre logística, melhorando a cadeia logística nos clientes, não é isso, Rafael? Sem dúvida, te ajudando aí todos os nossos parceiros, todos os clientes a atingirem aí os resultados, né? A gente está aí nesse dia a dia. Bacana, obrigado pela presença, Rafael. Obrigado mais uma vez. E também estou aqui com o Daniel Chagas, é o head comercial aqui da Active Corp, também é logística na veia, né, Daniel? Com certeza. Boa tarde, pessoal. Prazer, Jefferson, participar aqui. Prazer, Rafael, participar com vocês aqui desse podcast. Bacana. O Daniel tem informações inusitadas, aí, importantes, que ele visita muitos clientes e conhece muito as operações das indústrias, dos distribuidores e sabe aí os desafios que acontecem no mundo real, né? Com certeza. A gente tem visto os clientes que a gente visita, várias necessidades que eles têm, alguns pontos de melhoria, e tanto para melhoria interna quanto para atender melhor os seus clientes lá na ponta, né? Aquela questão, quanto mais rápido a entrega for feita, melhor será a venda aí das empresas. Acho que é um ponto bem importante aí. Bacana, Daniel. E eu sou o Jefferson Sescon, da Active Corp, CEO aqui da Active Corp, e a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre gestão de entregas, né? Então, para introduzir o assunto aqui, acho que vocês têm conhecimento disso, depois da pandemia, houve uma mudança muito grande na performance das entregas, né? Que todo mundo ficou em casa, todo mundo não, a grande maioria das pessoas ficaram em casa e as entregas tiveram que ser feitas em casa. Houve uma mudança de comportamento do consumidor, em que ele ia nas lojas, ia nos comércios, e passou a comprar de casa, né? Voltou recentemente as pessoas comprarem em lojas. Então, houve um aumento muito grande do volume de vendas na internet e entregas nas casas das pessoas, né? Isso foi uma mudança de comportamento do consumidor e as empresas têm que se adaptar. E vocês que estão em contato aí, principalmente aí o Daniel, está em contato com o cliente todos os dias aí. Você percebeu esse tipo de mudança nas empresas, nas indústrias? Sim, um ponto que eu percebi é que o perfil de compra dos clientes, eles mudaram, né? Os clientes eles passaram a comprar muito mais online e querer uma entrega mais rápida, né? Então, as empresas passaram a trabalhar de uma forma mais ativa em cima da gestão de entregas, para que, quanto mais rápido ele entregar, melhor seria o resultado dele, né? Então, o cliente também teve essa questão aí de procurar comprar dos embarcadores, né, das empresas que entregassem mais rápido. Então, teve essa mudança aí de perfil de compra e as empresas tiveram que se adaptar. Rafael, geralmente, né, a gente comprava mercadoria antes da pandemia e esperava uma semana para chegar. E hoje, como é que está o negócio? Hoje é agilidade, né? Hoje a gente precisa cumprir os prazos que a gente passa, né, para os clientes e, acima de tudo, a gente tem que ser competitivo
como o Daniel muito bem falou, de entregar isso com agilidade, né? Porque, de fato, o perfil do consumidor ele mudou. Né? Então, hoje, se você pega um marketplace ou algo do tipo que você tem 2 produtos numa faixa de preço semelhante, você sempre vai optar pela entrega mais rápida, né? Exatamente. Isso compra pela internet, né? Exatamente. Agora, é fato. O comportamento do consumidor mudou. Não importa se ele está comprando no marketplace, no site, ou está comprando de uma empresa. Ou seja, o prazo de entrega das indústrias, dos distribuidores, creio que mudou também, né? Sem dúvida. Com certeza. Um ponto que é importante também é que, assim, a gente falou um pouquinho aqui das compras pela internet, porém, tem as compras no atacado, nos mercados e tal, e se o produto não estiver na gôndola, né, o cliente não tem o que comprar. Né? Então, isso vai resultar nessa gestão das entregas, aí, todo esse processo de entregar, em fazer transferência de um local para o outro aí, da indústria. Então, toda a logística aí foi afetada, né? E a gente sabe que estoque é uma coisa que as pessoas não gostam muito, ou seja, tem pouco estoque. E aí o volume de entregas, né, da transferência que você está falando aí, você tem lá a indústria, tem o ponto de venda lá, o comércio, o supermercado. Então, a saída da indústria até a chegada no comércio multiplicou a quantidade de entregas, porque você não entrega mais uma quantidade grande, você entrega pequenos volumes, né? Sim. E numa quantidade maior. Até porque, geralmente, é o que você comentou do estoque, né? Antigamente, as empresas faziam estoque, deixavam lá 15, 20 dias de estoque. Hoje é praticamente entregas diárias, né? Então, o cliente ele compra hoje e daqui a 3 dias ele faz um novo pedido. E aí a indústria tem que entregar aquele pedido lá para eles. Né? A gente vê isso muito em lojas, por exemplo, automotiva, né? Que compra os produtos automotivos e constantemente tem que renovar esse estoque para eles. Repor estoque, né? E se não tiver a marca lá na oficina, por exemplo, não tem o que vender, ele vai comprar do concorrente. Né? Então, esse é um ponto importante. Concorrente é o que não falta, né, Rafael? É bastante competitivo, né? Então, se você não fizer dessa forma, você já está 10 passos para trás aí em relação aos seus concorrentes. O consumidor, quando ele compra na loja, ele vai escolher entre as marcas que estão ali disponíveis, né? Sim. Se o produto não estiver lá, ele vai procurar outro. Ele vai pegar o próximo, né? Como a gente costuma falar lá no comercial, quem chega primeiro... bebe água fresca, bebe né? água fresca. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. E assim, né, cada vez mais a entrega tem que ser mais perfeita, mais rápida, para que atenda à expectativa do consumidor. Né? Ele compra, ele quer receber. E um outro ponto que eu vejo que é importante também, quando a gente fala dessa gestão das entregas, é a informação que o cliente precisa. Né? Então, o cliente ele compra um produto, ele quer saber o posicionamento da entrega, quando vai chegar, ele quer acompanhar mais de perto o posicionamento das entregas dele. E se, de repente, a indústria ela promete, né, um prazo de entrega e não cumpre, isso aí afeta diretamente o nome da empresa e o resultado final da empresa nas vendas, no caso, porque deixou de comprar credibilidade, né? Exatamente. Acaba com a credibilidade da empresa. Exatamente, isso é um ponto muito importante. Sem dúvida, e era justamente o ponto que eu ia até tocar, a questão da credibilidade, né? Porque isso afeta completamente a credibilidade quando você passa um prazo e não consegue cumprir esse prazo. E muitas vezes isso acontece por você não ter a visibilidade ali do processo como um todo, né? Principalmente na parte da entrega, né? Que é bem importante. E você tocou num assunto importante, Rafael. Você tem a parte operacional, que a mercadoria tem que ser embarcada, tem que ser entregue, tem que ser... tem esse processo operacional mesmo de pegar a mercadoria e levar. Só que como é que você administra isso para que isso dê certo? Como é que o pessoal da logística, né, que é o pessoal que é o nosso público aqui do canal, como é que eles vão administrar essa entrega na rua? Né? Como é que ele faz? Saiu da empresa, o que ele tem que fazer ali? Basicamente, ele tem que acompanhar ali os indicadores, né? Principalmente dashboards, ajuda bastante.
nesse acompanhamento de entregas, né? Porque ele consegue ter as informações em tempo real ali, né? Do que está acontecendo com as entregas dele. Interessante, em tempo real. Em tempo real. O motorista está com a mercadoria na rua, em tempo real, ele tem que saber onde está cada uma delas. Exatamente. Quais são as ocorrências, o que está acontecendo ali. O pessoal da logística do distribuidor, da indústria. E o cliente também é importante ele saber? Sem dúvida. O cliente, né, principalmente o cliente final, ele ter também ali essa visibilidade, né, da mercadoria que ele comprou, da entrega dele, ter esse acompanhamento também é bastante importante. Daniel, a gente tem visto, né, que no e-commerce é muito importante ter ali o rastreio das entregas. Olha, o pedido foi faturado, está na transportadora, foi embarcado. Isso é um praxe ali do e-commerce, né? Como é que está isso dentro da indústria, dentro do distribuidor? Um ponto que a gente percebe, né, atendendo os clientes ali, é que geralmente eles contratam a transportadora até disponibiliza para ele informações sobre as entregas, porém isso acaba sendo muito descentralizado. Ele tem que entrar em vários locais para poder fazer o acompanhamento de entrega. E as empresas, elas, com essa melhoria no processo, eles têm optado por sistemas, tecnologia, para poder centralizar as informações, né, as informações de entrega. E aí, com base em centralizar as informações, eles conseguem disponibilizar de uma forma mais rápida isso para o cliente e ter a gestão ali dentro da indústria. Né? Tem até um conceito interessante que eles falam as empresas falam de torre de controle. Né? Então, torre de controle é para ele ter uma visibilidade da operação, as ocorrências que estão tendo durante as entregas para poder solucionar, e também as entregas, o posicionamento das entregas em tempo real, que é uma das questões que o Rafael trouxe aí na fala dele. Bom, a gente tem visto que o consumidor final, ele compra da empresa e ele precisa acompanhar, saber o posicionamento de cada entrega, de cada mercadoria que ele comprou, né? E ele não vai entrar em contato com a transportadora. Aliás, muitas vezes nem sabe qual é a transportadora. Ele tem o contato da empresa que ele comprou, né? Como que ele tem que fazer para acompanhar esse pedido? Ele tem que ligar na transportadora, entrar no site da transportadora ou tem alternativas para isso? Hoje a gente tem tecnologia que traz alternativa para esses clientes. Por exemplo, o consumidor final, né, ele consegue acompanhar dentro de uma plataforma onde ele tem ali o rastreio das entregas e ele consegue ter visibilidade da previsão da entrega, quem é a transportadora e qual o status daquela entrega. Né? Então, ele consegue ter esse rastreio. A indústria, né, as empresas que contratam as transportadoras, eles têm centralizado isso dentro de uma plataforma para poder trazer informação adicional para o cliente dele. Trazer essa agilidade na informação das entregas. Rafael, você atende bastante transportadora, né? Sim. Como é que a transportadora tem que tipo de tecnologia a transportadora tem que ter para conseguir dar essa informação online, real time? O motorista entregou, o contratante, né, o embarcador tem que saber ali naquele momento o que foi entregue. Como é que eles estão com relação à tecnologia? Então, Jefferson, a gente fala com muita gente aí no nosso dia a dia, né? E eu tenho percebido que eles fazem isso de forma muito manual ainda, né? Então, é contato direto com o motorista ali quando ele está na rua e, basicamente, aguardar o motorista retornar com um comprovante de entrega ou com um canhoto para conseguir fazer as baixas necessárias, né? Enfim, ele precisa automatizar esse processo e ter essa informação ali, do momento que o motorista fez a entrega, ele já receber isso, por exemplo, na torre de controle. E essa tecnologia já existe? Já existe e tem muitas empresas tendo excelentes resultados, né? Usando essa tecnologia. E qual que é a vantagem de usar a tecnologia? Basicamente, você gera informações confiáveis, né? Que é bem importante você ter essas informações confiáveis. Ganha agilidade. Inclusive, a gente tem um grande amigo meu que fala da questão do tempo, né? O tempo é o recurso mais precioso que a gente tem. E se a gente acaba perdendo esse tempo, a gente não consegue mais recuperar.
E na logística, principalmente, muito por conta do comportamento do consumidor. Dizem Então, que a seta do tempo... A seta do tempo ela só caminha para frente. Ela não faz curva, ela não volta. Então, se você, às vezes, perde 1, 2 semanas esperando o motorista retornar para ter um comprovante de entrega ou algo do tipo, olha o tanto de tempo que você está perdendo, sendo que você poderia automatizar isso e usar a tecnologia para te trazer benefícios, né? E fazer um trabalho mais prático. E como é que é isso? A transportadora tem que ter ali um software, o motorista tem que ir com outro software, como é que funciona? Bom, geralmente, a gente utiliza muito, o Daniel até falou, a questão da torre de controle, né? E basicamente ela é para você ter ali as informações em tempo real e o motorista ele usa um aplicativo de celular para lançar as ocorrências na rua. Então, fez uma entrega, enfim, aconteceu alguma ocorrência, o veículo quebrou, algo do tipo, ele lança isso de forma automática ali, o gestor ali ele já consegue identificar na torre de controle dele. O que você está falando é o seguinte, ó, eu tenho uma indústria que contrata várias transportadoras. Cada uma dessas transportadoras deveria ter uma torre de controle ligada a algum aplicativo que o motorista vai fazer ali o processo de entrega, interagindo online com a transportadora. E a transportadora interage online também com o embarcador. Com o embarcador, com a indústria. E que gera a informação para quem comprou a mercadoria. Perfeitamente. É complexo isso aí? É nada. Tem no dia a dia, sem sistema, com certeza ela tem uma complexidade. Com as tecnologias que o mercado apresenta hoje, tanto de aplicativos para que o motorista dê baixa nas entregas, a indústria consiga acompanhar o posicionamento das entregas, isso melhora muito, agiliza o processo e reduz essa complexidade, né? Então você consegue eliminar todo o trabalho utilizando a tecnologia. Sim. Então, é sistema ligado com sistema. Então, você tem ali um aplicativo que está ligado na torre de controle da transportadora, que está ligado na torre de controle do embarcador, né? Geralmente é um portal de gestão de entregas, que isso está ligado ao consumidor, ou seja, quem comprou a mercadoria. Sim. Essas tecnologias, né, elas estão interligadas, como você comentou. E o outro ponto importante, ela traz as informações da transportadora em tempo real, ele atualiza os portais, a plataforma, e isso é disponibilizado para o cliente final, né? Então, isso traz a credibilidade para o cliente de que ele consegue acompanhar o posicionamento das entregas e também traz uma garantia para o embarcador de que o serviço que a transportadora está prestando para ele está correto, né? Que ele realmente está cumprindo os prazos dentro do que ele combinou com a transportadora. Acho que são algumas melhorias aí bem importantes para esse momento aí da logística. Deixa eu tentar entender aqui. Nós estamos falando de uma empresa que tem várias transportadoras e ela distribui aí, por exemplo, por dia 2.000, 3.000 entregas. Certo. Isso tudo vai para várias transportadoras e está todo mundo conectado, é isso? É isso aí. Perfeitamente. E como é que a indústria faz, Rafael, para monitorar isso? O que ela tem ali do lado dela? Ela tem os dashboards, os indicadores ali, indicando um ponto bem interessante que essas ferramentas trazem, é justamente você acompanhar o nível de serviço das suas transportadoras. Então, é bem interessante também para você conseguir controlar como que está sendo feito o trabalho por parte das transportadoras, né? Falando do ponto de vista do embarcador. Então, ele tem que ter ali vários dashboards para conseguir monitorar cada uma das transportadoras e cada uma presta um serviço de forma diferente, porque muitas vezes são regiões diferentes, características diferentes, veículos diferentes. E aí, Daniel, esse nível de serviço aí, o nível de serviço é só a entrega? Quando a gente fala de nível de serviço, ele considera prazo de coletas, né, porque daí você programa ali as coletas que a transportadora vai fazer na indústria, o custo de frete, se a transportadora cobrou corretamente ou não, e aí também a gestão das entregas. E um outro ponto muito importante,
o que a gente chama de entregas perfeitas, né? Ou seja, a transportadora retirou a mercadoria na indústria ou no distribuidor e entregou no cliente final sem nenhum problema, sem avariar a mercadoria, sem extraviar. Então, todos esses fatores que as plataformas elas analisam, isso no final dá um resultado do nível de serviço da transportadora. Então, bem interessante. O que a gente tem visto hoje é a realidade dos embarcadores. Eles não conseguem, né, sem sistema, manualmente, quando a gente vai fazer a primeira visita ali, geralmente eles fazem alguns controles por planilha. E aí, se ele tem 10, 15 transportadoras, ele tem que entrar no site de cada uma dessas transportadoras e aí ele pega as informações das entregas e vai alimentando a planilha. A gente sabe que planilha não é uma informação online, ele está com, no mínimo, aí um dia de atraso da informação. Aí, velho, aí o consumidor já comprou de outro cliente. E aí tem um outro ponto, né, Jefferson? Não só a questão do tempo, mas também a segurança que a planilha traz para ele. Exatamente. Né? A planilha corromper e tal. Então, quando a gente fala de plataforma, a gente está falando de uma integração, de uma conexão com a transportadora e essas informações armazenadas de uma forma segura, né, e com total transparência ali do processo, tanto para gestão interna da indústria ou da distribuidora, mas também trazendo informações para o cliente final. Aí, Rafael, a gente vê nas empresas que tem uma centralização da informação na área da logística. Por quê? Se trabalha com planilha, como é que ele compartilha essa planilha com o comercial, com o saque, com o financeiro, que tem tudo a ver, certo? Perfeitamente. Não existe, não tem como fazer isso manualmente, tem? Tem, mas como o Daniel disse, é totalmente inseguro, né? Porque é passível de erro também, né? Uma ferramenta, ela não vai, por exemplo, errar um cálculo ou uma fórmula de Excel, né? Já manualmente na planilha... O problema da planilha é que as pessoas, né, pode manipular aquelas informações. E quando a gente fala de um sistema automatizado, o que foi calculado pela plataforma, o que foi colocado de informação ali, ela não vai ser alterada depois, né, mudada a data de entrega. Então, você consegue ter uma são informações transparência melhor. Quando a gente está falando de distribuição, você tem pontos de distribuição, centros de distribuição espalhados, né? Muitas vezes as empresas têm uma central e vários pontos de distribuição. Como é que isso funciona numa planilha, né? Eu tenho aqui uma central, como é que ele vai dominar todas essas outras unidades através de planilha? Eu não consigo enxergar isso, não. Daniel. Impossível. Não tem como fazer esse controle, né? A gente citou aqui planilhas como uma dificuldade que as empresas têm. É o recurso que eles têm no momento. E a gente percebe que para que eles se atualizem, né, e consigam acompanhar o que o mercado demanda hoje, eles precisam de um sistema automatizado, de uma plataforma para ter essa visibilidade aí. E muitas vezes o pessoal fala assim, não, eu tenho um ERP aqui que controla tudo. A partir da mercadoria saiu da indústria, o ERP consegue controlar isso? Não. Tem uma controvérsia quando a gente fala de ERPs, né? Porque o ERP ele faz a gestão da empresa, mas quando a gente fala de logística, eles não têm... Primeiro que não tem essa dinâmica, essa especialização que as empresas de software de logística têm. Então, eles geralmente fazem um puxadinho ali, mas o ERP em si, ele controla a gestão de pedidos, controla o faturamento de notas, e a partir daquele momento, né, a gente costuma até conversar com os clientes que, a partir do momento que a mercadoria é entregue para o transportador, eles perdem a visibilidade, não tem mais visibilidade das entregas. Então, o ERP ele acaba tendo uma função dentro da indústria, mas para a logística ele não tem essa função tão especializada quanto uma plataforma de gestão. Quando a gente fala de conectar várias transportadoras e que a informação tem que fluir, nós não estamos falando de um sistema. É um portal de gestão, é um portal que conecta várias transportadoras, vários motoristas e várias empresas, não só a indústria em si, né? Nós estamos falando da empresa que está comprando da indústria. O ERP ele é excelente, ele fica interno, ele fica ali dentro da empresa, faz a gestão completa ali.
Agora, conectar outras empresas, isso aí é função de um portal de gestão de entregas e gestão de fretes, né? Exatamente. Uma outra questão que a gente tem visto também e que as empresas estão melhorando através desses portais é a questão de, geralmente, eles têm várias filiais, né? Então, eles têm filiais distribuídas, por exemplo, pelo Brasil, e cada filial dessa tem a sua gestão individualizada. Quando a gente pensa e aí, cada uma delas fazendo ali os controles manuais. Quando a gente pensa num portal de gestão de entregas, a gente está falando de todas essas filiais tendo uma centralização das informações. Muitas vezes eles conseguem otimizar a equipe no sentido de fazer com que aquela equipe trabalhe de uma forma mais estratégica, né, por conta dessa centralização, e trazendo essas informações para dentro da indústria como um todo, né, centralizando as informações. Diferente de fazer isso separadamente ali por filiais, por exemplo. Ô, Daniel, isso aumenta inclusive a produtividade. Com certeza. Porque você traz agilidade, né? Então imagina assim, vamos pegar um cenário prático. O Jefferson comprou uma mercadoria de uma indústria. Essa mercadoria saiu de São Paulo e vai ser entregue na Bahia para depois chegar na casa do Jefferson, né? Ou na loja dele. Essas informações, elas centralizadas, elas vão dentro desse portal atualizando as entregas. Então, ele vai ter a informação do posicionamento de entrega, né, já com as previsões, com todas essas informações aí. Então, a ideia é conectar todas as transportadoras através de uma plataforma que vai gerar informação para quem comprou a mercadoria. Isso você ganha agilidade, né? E você consegue atender melhor os clientes. Com certeza. Do ponto de vista do transportador, né, Rafael, você que conversa bastante com o transportador aí, existe alguma vantagem da transportadora se conectar nesse mundo da tecnologia? Sem dúvida. Total, porque como a gente vem falando aqui, né, no nosso bate-papo, a gente precisa enxergar que a tecnologia ela é uma aliada fundamental para a gente ter sucesso dentro de qualquer segmento hoje, né? Se uma transportadora ela não utiliza a tecnologia, ela já está muitos quilômetros atrás dos seus concorrentes. Ele não chega nem a entrar, ele não chega nem a competir. E a gente fala com muitas empresas e empresas que já estão há bastante tempo no mercado, e falando de transportadoras especificamente, né? E transportadoras novas que estão começando. E é impressionante como a gente vê que a maioria das transportadoras que fecham depois de um período é justamente por fazer esses processos manuais, né? Justamente por ter ali o processo manual, ele não te dá a visibilidade, ele não te dá ali a informação assertiva, a informação correta. Então você vai indo no escuro, né? Uma hora. Complementando, né, o que o Rafael falou, quando a gente pensa na transportadora, quando ele apresenta o trabalho dele para os embarcadores e ele leva uma ferramenta de gestão, isso é um diferencial para ele. Sem dúvida. Ainda mais se aquela ferramenta ela se conecta com um portal, porque ela vai trazer informação mais rápida para o embarcador. Então, isso para as transportadoras já é um diferencial, ela vai estar um passo à frente. Perfeitamente. E ela consegue fidelizar o cliente dela quando ela traz essas ferramentas, ou plataformas aí de gestão. A gestão de entregas em si, qual o impacto da gestão de entregas dentro da empresa, né? Na área comercial, na área de saque? Como é que você enxerga isso aí? Quando a gente fala da gestão de entregas, né, voltado ali para o comercial, para a área de saque, tem duas questões, né? O comercial vende e aí depois ele cobra a logística para saber o posicionamento de entrega. Quando a gente pensa num portal de gestão de entregas, o que ele vai trazer de ganho? Da mesma forma como a gente comentou aqui, que estas informações atualizadas elas aparecem para o cliente, ele vai atualizar isso para o comercial também. Então, ele reduz essa cobrança do comercial em cima da logística, né? Porque ele vai trazer informações de forma mais rápida para o comercial. Quando a gente pensa no saque, né, ou customer, a área de customer das empresas,
tem a questão da resolução das ocorrências, né? O ideal seria que a mercadoria saísse da indústria, chegasse no cliente sem nenhum problema, né? Sem nenhuma avaria, sem estar faltando um volume ou até mesmo extraviar a mercadoria. Só quem sabe que no dia a dia acontecem esses problemas. E quando a gente fala dessa plataforma, qual que é a ideia? Receber essas informações, que a gente chama de ocorrência, né? Dentro da plataforma, o saque ele já tem essa informação, essa visibilidade, e aí ele consegue rapidamente resolver. Muitas vezes eles conseguem resolver essas ocorrências muito antes do cliente reclamar, porque ele já tem ali uma informação de uma forma mais rápida. Age proativamente, né? Exatamente. Consegue resolver antes do cliente ficar insatisfeito. Né? Isso é importantíssimo. Né? Então, olha que interessante. Né? Nós estamos falando de conectar várias empresas diferentes, né? É motorista, transportadora, logística, até chegar no comercial, e com tecnologia, né? E a gestão da informação, né? O tráfego dessas informações entre todos esses canais, todos esses atores, tem que ser muito rápido, né? Sim, com certeza. Tem que ser ágil e seguro, né? Olha que interessante, né? Nós estamos falando de prazos de entrega de uma semana para prazos de entrega no dia seguinte e muitas vezes até no mesmo dia, né? Sem tecnologia, sem a informação, isso não acontece. Não é possível. Não é possível. Não tem como acontecer. E aí, um outro ponto, Jefferson, até você comentou da questão do comercial e também do saque, mas tem uma parte da empresa que também ela é afetada com a gestão de entregas, que é o financeiro. Né? Por quê? Muitas empresas elas reconhecem receita quando a mercadoria é entregue. Então, imagina assim, você vendeu as mercadorias hoje. Muitas empresas, eles têm o conceito de cut-off, que se ele não entregar essa mercadoria, enquanto ele não entrega a mercadoria, ele não tem ali a confirmação da entrega, a empresa não reconhece aquilo como receita. E isso vai afetar o resultado da empresa. Né? Então, diretamente, né? Então, olha que interessante. Quando a gente fala de portais de gestão, esses portais, a gente falou de integrar transportadoras, a gente falou de integrar motoristas, clientes, mas ele vai trazer também resultados ali, né? Conexão com os clientes internos da empresa. Comercial, saque, financeiro, contábil e fiscal. E aí que essas plataformas especializadas elas trazem o melhor resultado para a indústria e para os embarcadores em geral, né? Uhum. Então, Rafael, na torre de controle, né, onde o embarcador consegue controlar ali o que está acontecendo na rua, que tipo de informação ele precisa para que a entrega seja mais rápida e perfeita? O primeiro ponto, ele tem que ter uma visão do todo ali, de quantas entregas ele tem na rua, de quantas viagens estão em percurso, e ter as informações também da quantidade de motoristas que estão com essas entregas, quantas entregas estão com esses motoristas, né? E ele consegue ter isso de forma clara, através de dashboards, indicadores, para justamente agilizar também a visualização ali da informação, né? Quer dizer que a torre de controle sabe se o motorista não vai conseguir entregar a mercadoria. Exatamente. E se deu algum problema, ele sabe, não precisa ficar ligando para os seus 50 motoristas toda hora para saber se tem problema. Perfeitamente. E ele vai recebendo ali em tempo real essas informações, recebendo alertas. Muita gente utiliza o WhatsApp para isso, né? Aí o WhatsApp é complicado, né? Porque como é que o motorista vai falar no WhatsApp dirigindo, né? Não tem como. Agora imagina assim, né? Se tem 50 motoristas falando ao mesmo tempo, como é que vai ficar esse grupo aí? Não tem controle nenhum. É impossível, né? Fazer o controle correto. Acha um comprovante de entrega lá no grupo. Nossa Senhora. Duvido, né? Você achar o comprovante de entrega no grupo. Difícil achar. Tem até uma situação até interessante. Eu fui visitar um cliente, a gente estava conversando sobre toda a operação logística dele, e aí eu perguntei para ele qual que era o ponto que ele gostaria de melhorar. Ele falou sobre o canhoto, né? E aí ele falou, vem cá, vou te mostrar um negócio. E aí me levou lá numa sala, né? Nessa sala tinham várias caixas ali, dessas caixas de arquivo,
e tinha um caderno. E aí, nesse caderno, ele tinha ali alguns canhotos fixado ali. Então, ele ia marcando no caderno o dia e aí ele ia colocando os canhotos no caderno. Então, quando precisava buscar, ele ia nesse caderno, olhava um a um para poder achar o canhoto de entrega. E aí, quando a gente fala de ferramenta de gestão, a gente está falando de rapidamente você conseguir pesquisar pelo número de um pedido, pelo número de uma nota, aquele canhoto de entrega para poder disponibilizar internamente ou até mesmo para o cliente. Você está falando da pessoa de logística, né? Sim. Só que quem pediu essa informação não é a logística em si. Você tem sempre um demandante da informação. Às vezes é o financeiro, às vezes é contabilidade. Isso vem de outro lugar. Vem. Muitas vezes essa solicitação vem do financeiro de quem comprou a mercadoria, né? E aí ele fala assim, olha, tem uma duplicata aqui, um exemplo, né? Tem uma duplicata para pagar, tem uma fatura aqui para pagar de um determinado material, só que eu não recebi a mercadoria. E aí, do lado do embarcador, ele tem que ir atrás do canhoto para ele provar que a mercadoria foi entregue. Então, assim, o tempo que, mais uma vez, né, vai afetar o caixa da empresa, porque se ele não tem informação de entrega, vai ter prorrogação de boleto, prorrogação de fatura. Então, a plataforma ela traz essa agilidade para ele também. E aí, geralmente, essas plataformas já têm o comprovante de entrega embutido ali. Com as integrações, essa conexão com as transportadoras, né? Então, a transportadora, ela digitaliza o canhoto ou pelo aplicativo e as informações já entram dentro da plataforma do embarcador. Então, rapidamente, ele vai lá, pesquisa pelo número da nota, por exemplo, e aí ele tem todo o histórico do que aconteceu com aquela entrega. Isso é um ponto interessantíssimo também quando a gente fala de auditoria, né? E aí as indústrias, eles passam por auditoria interna, né, e passam muitas vezes por auditoria externa, né, ou até mesmo fiscalização de questão contábil e fiscal. Então, são vários fatores que vão ajudando ali a logística e ajudando a indústria de forma geral. Não só o posicionamento de entrega. Nós começamos a falar sobre o posicionamento de entrega, mas ele vai trazendo resultado ali para várias outras situações também. Imagina só essa pessoa ter que atender a demanda do saque, do cliente, do financeiro, com um caderno lá. Não tem como. Cara, você vai lá, eu preciso de um canhoto de 3 meses atrás. De janeiro de 2023. Aí você tem lá 10 mil entregas por mês. Lembrando que o canhoto tem que ser armazenado por 5 anos, né? Exatamente. Até 5 anos. Ele já perdeu a tinta já do canhoto. Haja grampo, né? Nossa. Caderno. O cara não tem mais um caderno, tem um arquivo morto gigante lá para ter isso aí. E, rapaz, e o trabalho para você encontrar? É o que o Daniel estava falando. Ele estava falando aqui, eu estava imaginando, né? Entrando dentro de uma sala, a sala cheia de poeira, aquele monte de caixa, o cara abre a caixa, tem um caderno, ele começa a folhear aquele caderno. Não é dessa data. Não é desse mês. Isso aí já vira uma biblioteca de canhoto. Né? Meu Deus. Meu Deus, tem que colocar um gestor ali do arquivo ali para gerenciar os arquivos, porque não tem como. Não tem Impossível. E o que vocês estão falando é o seguinte, o embarcador, quem contrata a transportadora, ele tem que ter ali dashboards, ele tem que ter controle, tem que ter uma gestão, né, dessas entregas. Agora, se a transportadora que estiver prestando serviço não estiver conectada, não tiver tecnologia, ele também não tem essa informação. Geralmente não. Então, ele tem que escolher muito bem os transportadores ali, de forma que ele tenha um respaldo ali, né? Exatamente. A transportadora, os embarcadores, na verdade, quando eles vão contratar uma transportadora, ele pede alguns requisitos. E um dos requisitos que a indústria, né, os embarcadores pedem, é que a transportadora tenha um sistema para fazer a gestão deles ali, um portal, para ter o posicionamento de entrega, um aplicativo para trazer informações em tempo real, que não dá para ficar esperando mais o motorista voltar com um canhoto, tirar uma foto e colocar no caderno. Tem que ser uma coisa de forma rápida. Então, as plataformas têm ajudado bastante as empresas aí.
tanto na gestão das entregas quanto na hora de contratar uma transportadora. E é importante também, vendo pelo lado do transportador, ele se adaptar a essa demanda que o mercado está exigindo, né? Porque antigamente ele tinha 4 dias para entregar, agora ele tem horas, né? Perfeitamente. É mudança atrás de mudança. E o mercado, ele não quer saber, é cruel. Exatamente. Ou você se adequa né, e segue ali a caminhada, ou você vai ficar para trás. A história de sucesso do passado não significa que ele vai ter sucesso no futuro. Perfeitamente. Isso aí. Aí, Daniel, quais os principais indicadores, dashboards que o pessoal da indústria, dos distribuidores, tem com relação à logística? Legal. Quando a gente fala de dashboards, né, o que as indústrias estão buscando são indicadores de entregas, quantidade de entregas que eles têm em aberto, se aquelas entregas já passaram do prazo, então eles precisam ter uma visão ali, e muitas vezes não só saber se ela passou do prazo, mas se vai ter algum problema que dentro daquelas entregas, né? Então, os indicadores: posicionamento de entrega, entregas em atraso, ocorrências, né? E isso tudo, muitas vezes, separado por transportador, por filial, por região, né, por estado. Então, isso são indicadores importantes ali para eles, né? Ocorrências, por exemplo, por cliente, né? Então, eles precisam saber as ocorrências por cliente ali para poder saber reincidência e até para trazer informações para o comercial, para que o comercial possa negociar melhor os fretes, muitas vezes, não só os fretes, né, mas a mercadoria em si, a venda que ele está fazendo. Uhum. Então, assim, a gente tem bastante dados, os sistemas geralmente têm bastante dados, né? E fazer esse conjunto de dados aí, geralmente, não serve para nada. Não. O que faz fazer esses dados virarem informação através de dashboards, de indicadores. Exatamente. Né? Os indicadores eles são excelentes para que eles tenham visibilidade, né, do que está acontecendo e também para a resolução rápida das questões ali de gestão. Né? Uhum. A gente está falando de entrega, mas a coleta também faz parte da entrega, né? Sim, a coleta, e muitas vezes as empresas elas não olham para a coleta. Às vezes a gente vai conversar com algum cliente e ele fala assim: minha coleta ela é fixa. Todo dia a transportadora passa aqui. Mas imagina um cenário, né? A transportadora ela vai passar na indústria para coletar, só que o prazo de entrega é 24 horas. E aí ele passa para coletar a mercadoria no final da tarde. Então isso impacta. Então, quando a gente fala de uma plataforma assim, a gestão de coleta ela é importante. Por quê? Você, dentro dessas plataformas, né, dos portais, você consegue ter ali a programação da coleta, o agendamento da coleta, e essas informações relacionadas à coleta, ela vai refletir no nível de serviço, que é um indicador importantíssimo que as indústrias, que os embarcadores estão usando, né, que é o nível de serviço. No nível de serviço é a junção de vários indicadores. Vários indicadores, que coletas, né, se foi coletado no prazo, se atrasou a coleta, ocorrências, né, que a gente chama de entregas perfeitas, também o custo de frete, se ele está ou não cobrando o frete corretamente, e também se tem ocorrências na entrega, né, entregas atrasadas, performance de entrega, é outro indicador também que compõe ali quando a gente fala de nível de serviço. Uhum. Eu fiz uma pesquisa um dia desses aí, na internet. O maior índice de reclamações no Reclame Aqui é referente à entrega. Pesquisar lá, o maior índice de problemas que é relatado no Reclame Aqui é em relação à entrega. Então, a indústria, o distribuidor que não está informatizado nessa área, que não olha esses dashboards aí, ele está já atrasado. E muitas vezes perdendo venda, como disse o Rafael aqui. Se a mercadoria não está lá, ele corre risco de não vender. Né? O consumidor não tem tempo,
né? A seta do tempo só anda para frente. Exatamente. Ele não tem tempo de esperar chegar a mercadoria para comprar aquela mercadoria. Então, ele compra do concorrente mesmo. Sim. Hoje, a entrega no prazo ela está sendo um diferencial para as vendas. A gente fala muito de gestão de entregas para logística, mas ele afeta ali a parte financeira da empresa, né? O resultado da empresa, muitas vezes. Muitas vezes você vai comprar uma mercadoria, ele é um pouquinho mais cara, mas a entrega é antecipada. Exatamente. Você dá preferência por essa entrega, né? Você paga mais caro, mas recebe antes. E aí tem um ponto que a gente estava falando aqui, que é justamente isso. Se você já forneceu ali essa condição diferenciada para o seu cliente e não cumprir esse prazo, a sua credibilidade vai lá para baixo. Porque imagine só, o cliente ele escolheu você porque você garantia ali o melhor prazo, as melhores condições de entrega para ele, né? E se você não tem ali se você não faz uma gestão correta ali das suas entregas, algumas entregas elas vão ficar pelo caminho, elas não vão ser entregues no prazo e não só perde venda, como também perde o cliente. Eu já ouvi embarcador falar assim, não, esse aí atrasou, é problema da transportadora. O problema é todo dele. É todo dele. Exatamente. Começa da contratação, do monitoramento das entregas, e isso afeta diretamente mesmo, né? O Daniel falou muito bem aí, o caixa, o resultado, né? Mas esse conceito já complementando aí, esse conceito de que o problema é do transportador está mudando, né? Os embarcadores estão vendo que o problema não é da transportadora, né? Então eles estão tendo essa movimentação aí de colocar plataformas, colocar portais para fazer a gestão, né? E a diretoria das empresas eles estão cobrando muito o resultado da logística hoje em dia, né? A logística hoje ela está tomando uma relevância dentro das indústrias, porque ela é a ligação ali entre o que o comercial vendeu, o que a empresa vendeu e o cliente, né? Então a logística faz essa conexão entre as duas partes aí. Então ela é uma área bem relevante hoje. É muito relevante. Às vezes a indústria, né, as empresas investem milhares de dólares, né, na tecnologia para melhorar o produto, e quando ele saiu da porta para fora, ele perdeu toda a qualidade, toda a gestão, enfim, ele, por causa de alguns poucos reais, ele acaba perdendo para a concorrência, né? Exatamente. Então, como a gente estava discutindo aqui antes de começar a gravação, né? Dentro da empresa, dentro da indústria ali, do distribuidor, tá tudo perfeito. Saiu da porta para fora, a coisa começa a complicar. Sim. Existem muitas variáveis que não são consideradas, né, na gestão das entregas, né? Você tem aí a questão do tempo, problema nas estradas, problema do caminhão, tem um problema de motorista, são vários os problemas, né? E vocês colocaram muito bem aí quando vocês falaram assim, poxa, se antecipar aos problemas é uma vantagem competitiva. Se você tem essa informação antes e já prepara o cliente, prepara quem vai receber a mercadoria para resolver essa questão, é muito mais simples e é muito mais rápido, e você evita o questionamento, evita ali uma discussão, né? O cliente ficar bravo, né? Fica bravo. O cliente fica bravo. Quem nunca ficou bravo com relação à entrega aqui? Eu duvido. Ô, pessoal, ó, você que ainda não é inscrito no canal, né, e já ficou bravo, dá um joinha aqui pra gente. Quero ver se tem muita gente brava aí com entrega. Quem nunca sofreu com entregas aí, né? Se a gente começar a contar a história aí de entrega mal sucedida mesmo. Tem um monte. Tem um monte de história. Eu vou ter que entrar no arquivo lá de canhoto lá. Puxar no caderninho. Exatamente, pegar o caderno. Pega o caderninho. Nossa, é muita coisa que acontece na rua. E o trabalho da indústria é minimizar isso, não terceirizar isso para a transportadora, né? A transportadora faz parte.
Exatamente. Quando você não recebe ali no prazo, você não tá, igual você falou, você não está nem aí para a transportadora. É o nome da indústria que está em jogo. Não é o nome da transportadora, né? Então, até porque você não comprou da transportadora. Perfeitamente, né? perfeitamente. Comprou da indústria. Então, assim, não faz o menor sentido esse conceito de a responsabilidade é da transportadora, a responsabilidade é da indústria. Ela precisa minimizar, né? E ter ferramentas necessárias ali para minimizar. Então, Rafael, como que os embarcadores, as indústrias, podem fazer para desenvolver esses fornecedores, que são os transportadores, né? Nem sempre estão adequados ali. Como é que ele faz para desenvolver essas empresas? Justamente olhando ali o nível de serviço, né? E através dos dashboards do nível de serviço, ele consegue desenvolver as transportadoras. Saber quais os pontos eles precisam melhorar. Ponto de melhoria, exatamente. O dashboard ele auxilia principalmente nessa tomada de decisão, né? Então, ali ele já consegue identificar todos esses pontos de melhoria e por onde que ele começa, né? Então, é bem importante. E, assim, corre o risco, Daniel, do transportador estar posicionado bem ali, com um bom nível de serviço, com uma alta nota, e ele caindo, né? Como é que a empresa percebe que isso está acontecendo? Essa avaliação de desempenho, né, de nível de serviço, é acompanhamento constante, né? Então, esses indicadores de gestão, né, a torre de controle, os dashboards, ele vai trazer essa visibilidade para o embarcador. Né? Então, e um outro ponto, e aí ele consegue avaliar dia a dia ou semana a semana esse desempenho da transportadora. E aí ele consegue passar feedbacks para a transportadora para ter essa melhoria contínua aí, né? Uhum. E quando a gente está falando aí de uma gestão à vista, né, que seria, olha, eu embarcador tenho um número referente à transportadora e o transportador tem um número dele referente àquela mercadoria, né, aquela carga. Geralmente esse negócio bate? Nunca. Nunca bate. Geralmente o indicador que o transportador usa é 98%. E o indicador que o embarcador usa está lá em 40%, 45%. E aí, quando você coloca essa plataforma de gestão, ele consegue equalizar esse número aí e chegar ao mais próximo da realidade. A questão ali não é o seu número está certo ou o seu número está errado. A questão é entregar da melhor maneira possível. Da melhor maneira. E trazer o transportador do seu lado ali para que ele faça parte. Ele é um braço do seu trabalho, né? É o ponto final ali da venda, né? A venda só acontece realmente quando o cliente compra a mercadoria, né? Quando ele recebe a mercadoria ali. Muitas vezes ele recebendo ainda não está garantido, porque ele pode devolver, tem 7 dias para devolver. O desafio não é tão simples, né? A gestão tem que ser Tem que ser uma gestão muito próxima ali, né? Muito próximo. Tem que acompanhar constantemente. E assim, só consegue acompanhar quando você tem dashboards e indicadores que mostram a realidade do dia a dia, né? E para efeito até de acompanhar e dar informações para o transportador, para que eles consigam alinhar a comunicação entre eles ali, para que eles tenham um número mais próximo da realidade. Então, a discussão que existe entre embarcador e transportador não é a relação entre eles. Na verdade, deveria ser, né, como fazer a entrega melhor, como fazer a entrega ali de uma maneira mais adequada, né? Sim. Acho que tem que transformar. Se vocês estão trabalhando aí com transportadores e tem esse embate, né, o seu número é um e o número do transportador é outro, é importante trazer esse transportador para perto de você, entender as necessidades, o que o mercado, o que a mercadoria na rua está acontecendo com ela, o que está acontecendo ali na rua, para que ambos resolvam o problema, né? Você abraçar o seu transportador e chegar numa solução para que a entrega seja mais rápida e perfeita, né? Exatamente. Para poder trazer esse informação para o cliente também. Um ponto que é importante é mostrar para o transportador que eles são parceiros, né? Então, isso é um ponto importante aí dessa gestão logística aí que
as empresas têm procurado fazer. E quando você integra todo mundo através de plataforma, isso fica mais simples, né? Com certeza. Simples e rápido, né? Rápido, tem que ser rápido. Que é bastante importante. Exatamente. Bom, gente, eu acho que a gente conversou bastante aqui sobre entregas, sobre gestão, sobre dashboard. E eu queria saber de você que está assistindo a gente aí. Se tiver alguma dúvida, alguma colocação que nós não conversamos aqui no podcast, você, por favor, escreva aqui embaixo, né? Dê o seu comentário, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, que a gente vai ter o prazer de responder e atender essa necessidade, né? Bom, gente, eu queria agradecer vocês aí pela presença, né? Rafael, obrigado pela colaboração aí. Eu que agradeço aí o bate-papo, agradeço o convite. Sempre bom falar de tecnologia, logística. Obrigado, Daniel. Obrigado, Jefferson. Obrigado, pessoal que está assistindo também. Conte com a gente. Legal. Obrigado, Daniel, pela presença. Foi muito importante aí seu ponto de vista. Legal. Obrigado, Jefferson, pelo convite, a todos que estão assistindo aí. E obrigado, Rafael. Acho que foi um bate-papo bem legal, hein? Bem interessante. Bem tranquilo, né? Então, obrigado a você que está assistindo a gente aí, que é o podcast de Gestão de Logística 4.0. Eu sou o Jefferson Sescon e te espero no próximo podcast. E não se esqueça, né? Clica aqui no joinha, se inscreva no canal para receber mais informações sobre logística e sobre tecnologia. Um grande abraço.